Pronto, estamos lá, estamos na sequência aqui. Estava aqui, inclusive, enquanto marcava esses 10 minutinhos, preparando aqui um, um curso, né? Tá aqui montando aqui a estrutura do curso, aula um, 2, tá aqui montando uns cursinhos, outros cursos novos aí, mais, mais destacados, os cursinhos mais nichados. E aí, já pensando, né, em próximos aprendizados, né, próximas turmas, paralelos, independente desse curso aqui, porque uma hora ele acaba, obviamente. E eu tenho dado, né, me dedicando aí, na verdade, a me atualizar em algumas coisas para justamente ver o que pode oferecer de melhor. E como vocês, não sei se vocês sabem, acho que eu não sei se comentei, enfim, mas é porque eu só vou começar a postar alguma coisa que eu estou fazendo ou não a partir de segunda-feira da outra semana. Eu estou dentro de um programa do Sebrae, que é o tal do Top Empreendedor, para variar mais um desses que eu não conhecia, se é bom, se é ruim. Ruim não é porque tem coisas legais ali, né? Mas tô lá meio que de infiltrado, tipo assim, tô, né, ouvindo bastante para poder ter um entendimento, ver o que está sendo falado de atual, isso é bem legal. E aí sempre que dá, eu coloco alguma coisinha no chat lá, então eu vou acompanhando, mas as aulas estão sendo de 5 às 8, né? E 5 às 8 eu estou dando aula ainda para a turma de marketing, depois para a turma de gestão. Então, boto no celular aqui, escuto o que dá e o que não dá, e depois pego o material e vejo. Mas nesse meio tempo eu já estava montando aqui alguns cursinhos rápidos e também, como eu falei, já estou monitorando possibilidade de oferecer esses cursos, tanto online como presencial, mundo afora, de maneira que vocês consigam fazer, né, dentro da realidade de vocês, mas também aberto aí a outras pessoas. Por isso que eu coloquei no nosso grupo certo dia para que vocês entrem no grupo da comunidade FC Educa. Entrem. Segundo, diariamente, se vocês tiverem anúncios, artes, postagens, promoções, posta lá uma. Pô, não postar a mesma coisa duas vezes, beleza, posta uma vez só. Mas se você tiver dois anúncios diferentes, posta dois, uma de manhã, uma de noite, enfim. Ou caso da Viviane, que geralmente ela começa a trabalhar mais tarde, mas se tiver alguma coisa do tipo, olha, estamos aqui já abrindo nossa loja no endereço tal, tal, tal das quantas, enfim, de repente vai ter uma dúvida, até dou uns bisu para gente, para poder vocês divulgarem melhor, para agitar mesmo lá o espaço. Então, de repente o Cristiano está com alguma situação, ó, você que quer conhecer o Rio de Janeiro, tem uma excursão assim, assim, posta lá o produto de vocês, né, o serviço que vocês oferecem, bota, né, o Instagram, estamos localizados no endereço tal, ou conheça mais do meu trabalho no Instagram, arroba tal, tal, tal das quantas. Vamos agitar aquele grupo lá. Por isso que eu coloquei outro dia para que vocês acessassem aquela parceria que a gente está tentando desenrolar com aquela escola de empreendedorismo. É um empreendedorismo mais gourmet. Se vocês, é que vocês ainda não tiveram acesso aos cursos. Mas, por exemplo, eu estou fazendo um curso de formação de produto. Eu já vi para mais de 30 vídeos. Eu não cheguei em 15% do curso ainda. É muita coisa. Do ponto de vista de conteúdo, é muito conteúdo qualificado, mas é muito conteúdo denso, é cansativo, é muita teoria e pouquíssima prática. É uma coisa muito mais voltada para quem é gestor de grande empresa, de negócio que escala não sei quantos mil por mês, sabe? É uma coisa muito assim. Foge um tanto da nossa realidade de entendimento. Tem umas linguagens muito chatinhas, tem muita coisa de inglês ali que eles poderiam simplificar, mas são perfis de negócio. Eu até entendo a maioria das coisas e quando não entendo eu chamo o Google e pego ali a explicação, mas é bem chatinho. E é o oposto do que eu gosto de fazer com vocês, que é o que não é chatinho, que é mais fácil de entender, que é mais fácil de aplicar, e ao mesmo tempo falando, gente, vocês sabem, né? Vocês vão ter que saber tal coisa, porque quando chegar em tal momento vai exigir mais. E vocês sabem bem disso. Então, vendo desse tipo de situação,
Por exemplo, quem de vocês aí conseguiu ir no Rio Innovation Week? Alguém foi? Não necessariamente para trabalhar. Esse ano eu não consegui, eu estava trabalhando. Tá, não é. Alguém foi daqui? Acho que não, né? Não sei. Eu não, eu- Eu fui no Rio Innovation Week. foi, e aí? Que você achou, Fui. que você achou de lá? Então, assim, eu fui só no primeiro dia, Uhum. porque foi o dia que deu para mim ir. Eu queria ter ido nos outros dias, até para poder assistir, porque assim, no primeiro dia eu só vi, assim, vamos dizer, tudo por cima. Uhum. Eu não tive aquele tempo de ter uma visão maior Uhum. das coisas. Eu consegui assistir algumas palestras. Eu assisti uma palestra até de um TikTok que eu acompanho, dois, na verdade, são dois TikToks que eu acompanho. E assim, o pouco que eu consegui assistir deles ali foi bem legal, porque eles falaram sobre justamente como eles conseguiram crescer. Eles começaram na pandemia, com os vídeos, como quem não quer nada, Uhum. e aí tomou uma proporção, quando eles viram, eles já tomaram uma proporção muito grande. Claro que ali eles não vão falar completamente o segredo, né? E que a gente conhece um pouco, assim, quem conhece a rotina das redes sociais sabe um pouco como é que é. Você tem é, uma pessoa ali por trás para te ajudar a fazer, como eu posso falar, a edição dos vídeos. É, você O próprio pode calendário de postagem, né? O tema que vai postar. Isso, os dias que você vai postar, no caso ali, eles fazem vídeo todos os dias. E não é assim, um vídeo por dia. Eles costumam a fazer de 4 a 6 vídeos por dia para ir postando todos os dias. Uhum, isso. E postando, às vezes, 2 vezes por dia o vídeo para poder. E aí eles vão postando em várias plataformas, TikTok, Instagram, YouTube. Então, para isso, você tem que ter também uma pessoa para te ajudar por trás, porque sozinho você não consegue. E aí também tem as ferramentas que são pagas, como o Promover do TikTok, Uhum. né? Aí no YouTube você também tem uma ferramenta lá mais ou menos parecida, porque na internet esse tipo de coisa você não consegue crescer de um dia para o outro se você não fizer um investimento. Não importa o tipo de investimento, mas você tem que fazer um investimento para os seus vídeos poder alcançar um número grande de pessoas, né? Para você conseguir começar a monetizar, que é ganhar o dinheiro na internet e você conseguir seguidores. Então, assim, ali eles não contaram isso, mas o pouco que eu também ouvi, eles contaram que começaram assim, do nada, sem, é, sem, como é que eu posso dizer? Sem aquela coisa de planejamento. Eles não planejaram, eles simplesmente começaram a fazer o vídeo, porque era pandemia, estava todo mundo dentro de casa, os dois, eu acho que estavam desempregados, e eles decidiram começar a fazer os vídeos. Claro, começaram caseiro, como com um celular, ali filmando, e com o tempo, conforme eles foram crescendo na plataforma, eles começaram a fazer investimento com câmeras, luz de LED, essas coisas todas. Então, assim, eu queria ter ido nos outros dias restantes, porque o passaporte que você passou era para todos os dias de evento, mas infelizmente eu não tive como ir, porque eu tenho duas criancinhas, né? E, mas assim, eu só consegui ver por cima, então eu não consegui ver tudo em muitos detalhes. Mas eu vou te falar, para quem está na área da tecnologia, como uma
empresa de TI, até também na área da confeitaria, lá é um cenário bem bacana. Agora, para mim, que sou da área do turismo, eu já não achei tão, como eu posso dizer, tão interessante, Uhum. porque não tem muita coisa para te mostrar na área do turismo. Mas nas outras áreas, principalmente tecnologia, para quem quer abrir uma empresa para prestar algum tipo de serviço em relação à tecnologia, como computador, uma coisa assim, TI, sei lá, né? Nessa área, assim, é bem interessante. Para quem está na área da alimentação, tem algumas coisas, não tem muita coisa, mas tem algumas coisas lá, assim, também bem bacanas, entendeu? Como equipamento. Beleza. Então, muito interessante que isso que a Rosane falou, pelo seguinte. Primeiro ponto, sem alongar, mas tem a ver com isso. Eventos como o Rio Innovation Week, particularmente o Rio Innovation Week, e essa é a impressão que muita gente do nosso perfil tem, sente isso, que é um evento que não é feito para a gente. Ele é feito para quem se identifica com o que eles oferecem. Primeira situação é essa. Segundo, a palavra tecnologia, ela também nos foi muito mal ensinada, porque a palavra tecnologia, ela é muito, ela é tudo antes de ser apenas tecnologia. Traduzindo, se eu chego aqui e falo para vocês nesse método de fala um pouco mais lento e eu utilizo esse recurso do meu dedo, isso aqui é um recurso tecnológico. Tecnologia vem de técnica. Tecnologia, como se fosse o estudo da técnica, resumidamente falando. Só que a gente aprendeu que tecnologia está ligado a coisas maquinárias, informática e tudo mais. A gente aprendeu só dessa forma, só que é muito mais além. Então, se você tem ali, qual é a ferramenta que você usa para divulgar, para falar do seu negócio de turismo? A fala, por exemplo. Pode ser um slide, PowerPoint? Pode ser um vídeo? Pode ser a fala enquanto você está guiando as pessoas? Pode. Mas tem gente que fala, não, tecnologia tem que ser um aparelho eletrônico, informatizado. Então, essas coisas elas precisam muitas vezes serem redescobertas. E a gente tá na correria, nem sempre tem tempo para isso, é fato. Para estudar mesmo com tranquilidade, para poder perceber a profundidade de coisas. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em turismo, a gente tem GPS, tecnologias ligadas à localização, à ilustração, a gente tem muita coisa. Mas tem que conseguir ter condição de explorar ou às vezes de ter grana para comprar ou investir em curso, coisa do tipo. Coisa que o Innovation Week geralmente não é tão acessível para nós, visto preço o preço dos ingressos. Quando parece esse passaporte gratuito, é aquela loucura. Vocês não têm noção, de como é que é aqui comigo. Quando a galera começa, não sei quem divulgou, olha, ingresso aqui, cortesia e tal. Eu recebi quatro fontes diferentes de cortesia, um pela Coca-Cola, um pela Shell, um por não sei para onde, aí, tantos que eu nem sabia que eu estava inscrito. Eu me inscrevi em Desculpa algum. te interromper, Thiago. Tanto é que no primeiro dia que eu fui, né, que foi na terça-feira, dia 13, eu levei 1 hora e meia para entrar dentro do evento. 1 hora e meia. Eu cheguei lá, era umas 11h30. Eu entrei 1 hora da tarde, que a fila estava enorme, assim, chegando ao Museu da Manhã, dando volta na frente do Museu do Amanhã. E assim, estava muito, muito cheio. E tinha muitas palestras, é, com muita gente famosa, atriz, TikTokers. Mas assim, o que eu reparei é que os TikTokers, quando eles vão falar sobre a trajetória deles, eles falam
como se fosse pela metade, né? Ah, eu comecei o vídeo assim e do nada me transformei num TikTok, né? Num influenciador, que eles chamam de influenciadores. No influenciador e coisa e tal. Só que não é bem assim. A gente sabe que no mundo da internet as coisas são completamente diferentes. Se você não tiver uma pessoa para te ajudar a editar um vídeo, se você não tiver pelo menos um computador para editar o vídeo, porque às vezes você não consegue, tem coisas que você não consegue fazer no celular, que no computador vai te abranger melhor. Então, assim, eles ali te dão uma ilusão de que se você fizer o negócio, você vai crescer muito rápido. E não é bem assim. Se você não correr atrás, não tiver uma ajuda de custo e uma ajuda também de uma pessoa para te ajudar ali no dia a dia, você não consegue do dia para a noite, né? Eu falo isso porque eu gravo vídeos também no TikTok. Eu gravo assim, mais aleatoriamente, para brincar assim, um pouco, mas assim, tem vídeos meus que tem 22.000 visualizações, mas tem vídeo meu que tem 184 visualizações, né? Então não é uma coisa fácil. Meu Instagram da empresa, eu tô com a empresa desde 2022. Estamos em 2024. Eu já paguei muitas divulgações da empresa. E eu tenho 200, eu acho que é 200 seguidores só, entendeu? E eu tenho esse tempo todo de empresa. Então, assim, não é uma coisa que você, ai, acordei hoje, vou fazer um vídeo e vou viralizar. Tem tudo uma coisa por trás. E lá, assim, realmente não é uma feira assim muito para gente, porque, como eu falei, lá é uma feira para quem quer abrir uma empresa, para quem já tem até uma empresa na área da tecnologia, que ali a empresa quer fazer um investimento maior, né, para poder, quero botar aparelhos novos na empresa, quero botar aparelho para o funcionário fazer a sua entrada e saída. É bem assim. E eu até queria ir nos outros dias para ver se eu viria alguma coisa além disso. Mas, infelizmente, como eu falei, não consegui. Mas, assim, o que eu consegui ver no primeiro dia é mais ou menos isso, entendeu? É uma coisa que realmente não é para gente. Para empresas grandes, até para pequenas empresas mais envolvidas nessa área totalmente da tecnologia, sabe? São drones, aí ferramenta, sabe? Esse tipo de coisa. E para os jovens que jogam videogame. Videogame, assim, que jogam jogos no computador, que são profissionais de jogos, lá também a feira é interessante para isso, porque aí tem essa área também tecnológica para quem joga jogos profissionais. É bem bacana, mas assim, e para confeitaria é só empresas assim já mais consolidadas, né? Tipo uma Parmê da vida, né? Uma Decathlon. Eu acho assim, entendeu? Agora, para a gente que é um pequeno negócio, não tem essa abertura tão grande. Beleza. Fala tu, Ingrid, que tá quase entregue aí, né? Só falta só fechar o olho. Eu tô muito gripada. Já Dá tá pra perceber assim, pela voz, né? na imagem. Então, vamos lá pelo Rio Innovation Week. Eu trabalhei há 2 anos atrás na recepção do Rio Innovation Week. Eu vejo que, infelizmente, apesar de ser um mega evento de tecnologia,
é um evento que ele não usa tecnologia para Exato. poder fazer a organização, vamos dizer assim, tá? É só pra- No ano que eu trabalhei, eu fiquei sem voz, tentando essa fila que a Nani ficou 1h30 para entrar, ela todo ano fica enorme, é uma coisa que não era para acontecer, que era para ser uma coisa muito mais rápida e prática, não acontece, sabe? Eu ficava gritando, nem um megafone tinha para poder ficar avisando que não era para que era para estar já com o ingresso na mão, para facilitar e tudo mais. Eu, assim, como quando eu me proponho a fazer o que seja na minha vida de trabalho, eu gostando ou não, eu vou me dar o meu melhor. E é o que eu fiz. E aí, assim, é, eu vi que teve algumas coisas que modificaram, que mudaram sim. É o que a Nani falou. É um evento voltado totalmente para tecnologia, mas eu acho que também é legal porque a gente começa a ter algumas visões de futuro, entendeu? Em tudo da vida da gente, a gente começa a ver algumas coisas mais futuristas também e começar a imaginar. Por exemplo, antes não tinha, não sei o que eu não nível de parte de confeitaria, mas não tinha nada de confeitaria, era muita coisa voltada mesmo à tecnologia. Se esse ano teve alguma coisa, já é um crescimento, porque na verdade tudo hoje a gente usa tecnologia, mas eles não se organizam. Eu fiquei sabendo novamente, quando eu trabalhei, eu agora não vou lembrar de quem foi a palestra, né? Oi? Ah, é. A palestra da Boca Rosa, Uhum. da tal mulher Boca Rosa. Sim. Eu tomei pavor dessa mulher, porque eu quase apanhei na fila. Porque era uma coisa de louco, o pessoal querendo entrar, querendo invadir, eu falando que não podia, eu que fiquei à frente. Os segurança não tiveram que quando conseguiram chegar mais segurança, me tiraram porque eu estava quase apanhando, tentando controlar, porque eles não organizam a fila. E assim, eu vi isso acontecendo esse ano, gente filmando que tava uma mega desorganização de novo em algumas palestras importantes. De gente famosa, né? Vamos dizer assim. Mas eu também vi esse ano tendo algumas palestras, algumas pessoas que foram, que eu conheço, divulgando umas palestras em temas que abrangem todos nós e que a gente vai tirar alguma coisa de bom pra gente. No ano que eu fui, eu estava trabalhando, eu não conhecia, eu consegui escutar por alto a história dele. Eu hoje sigo ele, mas não consigo acompanhar direto. Eu só esqueço o nome, que eu sou péssima. Mas o rapaz, você deve conhecer, Thiago, o rapaz que começou vendendo água. Uhum. Sim, o Rick Chester. Eu esqueço o nome dele. Oi? É. O cara é um fenômeno. Se você escutar a história dele, o cara começou ali a vender água igual todo mundo vendia. Só que ele falou, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Entendeu? E se você escutar, ele sempre. Eu já algumas vezes consegui no Instagram de manhã pegar, ele faz live ao vivo. Cara, o cara te dá uns tapa na cara assim, de empresa, sabe? Tipo assim, acorda. O teu empreendimento crescer só depende de você, entendeu? Então, assim, tem umas palestras muito boas. Eu acho que funciona para isso, mesmo que a gente não seja da área de tecnologia, porque você sempre vai acabar pegando alguma palestra boa, que não, se for pra você pegar palestra de famosão, esquece, cara, que é dor de cabeça. Mas tem palestra, esse ano tinha palestra voltada para tudo, até mesmo teve palestra voltada para as mães, entendeu? Ó, Então tem, sabe, eu acho que eles estão começando a abrir um pouco mais o leque, mas eles ainda têm muito que se organizar. eu vou ver, tentar organizar aqui um encontro para a gente fazer, de preferência presencial, para falar de situações como essa, que são muito boas, de fato, essas percepções são muito boas, a gente poder falar com riqueza de detalhes, porque, por exemplo, eu tive eu não fui no Rio Innovation Week porque eu estava dando aula, e aí eu já previa, por exemplo, isso que a Rosane falou, de tempo de demora para entrar, logo entrar, para você já entrar tendo que sair se for horário muito apertado, mesmo já estando no centro, é inviável, não rola. Se você chegar lá, legal, bacana, papum, e tá, vou perder meia hora, mas tenho 1 hora para andar, que força daria para aproveitar, então, não. Eu já teria que estar dando aula no centro, então a rotina estava muito quebrada para isso. Dar aula de 8 a meio-dia para duas turmas, eu teria que estar já no centro para entrar, então, sei lá, eu sairia do credenciamento 2 da tarde para estar dando aula já às 4. Então, eu teria que entrar, dar um pulo, sair para dar aula já do centro em algum lugar.
e depois de ir para casa não ia rolar. Então, esquece. Nem cogitei isso. Mas, ao mesmo tempo, o único dia que eu poderia ir, que seria na sexta-feira, eu estava aqui olhando a programação e tal, realmente várias. Se você fosse olhar pelo ponto de vista de curioso e pegar os temas, várias palestras muito interessantes, várias painéis muito interessantes que, é, independente de ser da nossa área, ou não, de fato pode dar esses conhecimentos. Olha que interessante, deixa eu ver, olha que curiosidade, legal, bacana. Mas eu tenho uma inclinação muito mais natural, quem já conhece de alguma outra situação, que é para pautas de desigualdades. Então, raça, gênero, morador de periferia, eu tenho inclinação já para isso. E uma das coisas que mais me enoja no Renovation Week é eles não conseguem nem disfarçar que eles não estão nem aí para pobre. Sabe, eles não conseguem disfarçar. Então, assim, quando eu olho os painéis e teve um painel, por exemplo, falando de paternidade preta, eu falei assim, irmão, tem algo muito errado. Quando tem um painel falando só de mulheres empreendedoras, tem algo muito errado. Quando tem um painel falando só de mães com filhos com deficiência, tem algo muito errado. E aí eu comecei a ver, assim, aí a única palestra que eu iria foi da minha mentora da Shell, que é do painel da Impact Hub. Fala muito sobre sustentabilidade, sobre equidade nos setores, igualdade de salário, essa coisa toda, e eu iria por ela. Então, assim, eu estou aqui porque eu gosto, quando ela fala, aprendo muito. É uma aula ela falando qualquer coisa. Se encontrar no mercado ela falar, é uma aula. Ela tem muito sabida das coisas, então dá gosto, é aquela pessoa que dá gosto de você parar para ouvir. Então eu sairia daqui para chegar lá só ver meia hora do painel, que era um painel de meia hora. Assim, eles tinham acho que um stand próprio, lá, né, uma arena própria. Então, o dia inteiro rodando palestra, mas ela ia estar mediando um especificamente, que era o de 6 horas da sexta-feira. E eu sairia de Itaguaí de boa para chegar lá, 6 horas, sair 6h30 e voltar para casa tranquilo, porque, pô, eu sei que vou ganhar. É tipo aquela mentoria de meia hora de graça que vale ouro, assim. Beleza, ponto. Aí eu fiquei assim, olhando pro painel, tanto que eu falei até com a minha namorada, assim, desisti de ir. Desisti porque eu comecei a ver todas, se você olhar pelos assuntos, eu que sou curioso em um monte de coisa, fico assim, apaixonado por um monte de coisa. Dá vontade de chegar lá, ver o painel e falar com o palestrante. Entendeu? Se deixar, eu saio falando com todo mundo mesmo. Mas quando você vai vendo essa questão da estrutura, a dificuldade de acesso, de entrar, o valor do ingresso e não sei o quê. Tanto que eu brinquei da outra vez, acho que eu falei isso com vocês. Eu aprenderia inglês expresso em um dia só para falar com o Bruce Dixon. O cara do Iron Maiden, seja, ele como empresário, com aquela visão de negócio e não sei o quê, seja, loucura, o Spike Lee. Anda com o Miguel que você aprende. É tipo isso, é aprender. Tipo, não, vou aprender louco, porque imagina você ter uma visão diferente, alguém que você nunca iria encontrar. Isso enriquece demais. Ou o Spike Lee, quando também se apresentou, Spike, o cara, assim, é uma baita de uma referência. Um que eu, se eu tivesse tido condições, acho que ele se apresentou na quarta-feira, que foi o João Branco, esse, sei lá o que, das contas lá de marketing do McDonald's. Ou seja, o cara sabe muito. Eu uso muito do conteúdo dele para dar aula. Eu estudo, pego umas referências do. Sabe muito. Mas ir lá só para tentar encontrar com ele no meio da multidão, não, peraí. E eu falo com ele aqui no Instagram se quiser. Logo como ideia de vez em quando, ele é um cara muito atencioso, muito educado, muito bacana. Então, assim, a gente tenta distrair aquilo que dá para extrair de possibilidade e tal. E aí, vendo isso tudo, até quando eu tô falando, que eu comentei com a minha namorada sobre isso, assim, eu assim, me senti assim, sabe, me entortei bico, não gostei, deu uma desanimada. E aí, que saber, eu já estava aqui com algumas coisinhas em andamento, montando algumas coisinhas, literalmente aqui, entre uma aula e outra, eu montei uma coisinha, aí nesse intervalo aqui, montei mais um pouco, falta agora só o acabamento mesmo, assim, eu estou destrinchando alguns tópicos que eu tô para começar, a gente está para, não eu só, né, eu mais algumas pessoas, para lançar oficialmente, e isso não tem nada a ver com esse curso daqui, são outras coisas, lançar oficialmente turmas presenciais e online, faltam só uns detalhes, assim, de várias coisas como encontrar o seu propósito, como se organizar de maneira rápida e prática, fotografia com o celular, umas coisas que vocês podem ter assim, numa aula de 2 horas. Foi lá, papum, caramba, entendi. Deixa eu sair daqui correndo para praticar. Como você fazer uma boa pesquisa de mercado dentro do seu nicho, como que você pode tirar aprendizado de qualquer tipo de situação,
Como não ouvir gente falando besteira. Tem muito, né, influencer aí que se diz empreendedor que só fala besteira, ou seja, e não fala pensando no seu tipo de negócio. Já chega assim, ó, a Rosane trabalha com turismo, mas de que turismo esse cara está falando? Às vezes ele está falando de um turismo que não é pro público da Rosane, mas ele está ignorando pessoas que trabalham com turismo do perfil dela. Às vezes não tem muita influência desse tipo de situação. Então, por exemplo, hoje eu mesmo dei uma aula aqui para uma turma de marketing. Na verdade, passei esse vídeo para as três turmas, que fala sobre. É um vídeo do Sebrae, um vídeo do Sebrae, da Sebrae Paraná. Vídeo, sim, o conteúdo é bom, mas como eu já falei para eles algumas vezes e falei para vocês, acho que também. Cuidado quando a gente ouvir e falar a expressão gatilhos mentais. Gatilho de venda, gatilho de escassez, gatilho, tudo é gatilho. E se você não for, o correto seria isso, tá? Se você não for um profissional, psicólogo, psiquiatra, algo da área de saúde mental, não use isso no seu negócio, porque é errado. Não existe, sim, eu vou fazer aqui um gatilho de escassez. Gente, olha só, a última caneca é pegar ou largar de R$ 20 por R$ 90 agora, porque ela valorizou. Meu Deus, eu compro, Thiago, não é leilão. Não é apertar um botão e aí alguém vai comprar. Encantar o cliente, aquilo que a gente cansou de ver aqui, é mostrar proposta de valor, é esse tipo de debate que fala qual foi a sua sensação. Aí a Rosane fala, olha, eu me senti assim, eu me vi assim, eu não me vi. É isso de trocar que vai transmitir autoridade, que vai fazer com que a pessoa perceba que você sabe do que está falando, que você está buscando aprender, de que você não tem vergonha de errar, e nananana. E aí a sua clientela, o que a Carmen tem feito, e foi agregando, foi transformando enquanto negócio. Isso é, entre aspas, gatilho. Porque a cliente vai olhar assim, caramba, a Carmen, ela saiu do natural? Não, peraí, ó, tem espetinho, mas tem aqui o vegano, tem um hambúrguer X, tem Y. Pô, mas a Suelen fez um salgadinho lá de brócolis, como assim? De couve que não sei. É isso. Isso é, entre aspas, gatilho. Então a gente tem que ter cuidado. Mas ao mesmo tempo também tem que ter cuidado na hora de falar. Por exemplo, quem estava, acho que a Suelen estava, quando a gente fez aquele encontro lá no Parque Ari Barroso, a céu aberto, né, com os pássaros e tudo mais, aquilo ali é uma prática tecnológica. Ué, não tem celular, não tem fios, fibra ótica, é uma prática tecnológica ancestral. É conhecida como roda de conversa griot, de cultura africana. Mas outros povos indígenas, nórdicos, enfim, fazem a mesma coisa há muitos milênios e anos e anos e anos. Não tem nada de tecnologia, mas você não vai ver esse tipo de prática no Innovation Week, a não ser que a pessoa palestrante faça esse discurso. Quando eu fui palestrar no SESI de Niterói, eu pedi para que eles colocassem 700 pessoas em roda. Deram um jeito e fizeram, porque entenderam o que eu queria fazer. Então ficou aquela roda gigantesca, todo mundo se vendo, todo mundo se percebendo, se interessando pela história da outra pessoa. Aqui a gente faz uma roda virtual. Então, eu vendo isso tudo, até para encerrar que o nosso tempo aqui já está acabando, eu vou mostrar para vocês ali no WhatsApp, vou colocar ali uma lista em tópicos, né? Só dos títulos dos cursos que eu já montei de maio para cá. Cursos de 2 horas, de 4, de 6, de 8, de 20 horas de duração, gratuitos e pagos, por conta dessas experiências de Renovation Week que vocês trouxeram, né? De Sebrae que vocês trouxeram. E que às vezes a gente percebe assim, que tem alguma coisa muito errada, sabe? Que o meu negócio parece que tem muita dificuldade. Não é só, não depende só da gente. A maior parte do esforço é nosso. Mas porque a gente aprendeu, nasceu e viveu em um tipo de empreendedorismo que é cada um por si, que é o do capitalismo selvagem. Mas aqui a gente não se fortalece dando a mão um para o outro e sente que cresce. Ninguém que se esforçou sozinho, sabe? O esforço é coletivo, é um pelo outro. Então eu vou mandar